Vamos fazer hoje uma comparação entre Portugal e as mais importantes das ex-colónias portuguesas, incluindo o Brasil, no que toca à situação económico-social e à pandemia. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. Pedimos-lhes que subscrevam o canal, que partilhem, que coloquem gosto e que ouçam até ao fim. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura na Rádio Transforma. Faremos então a comparação entre aquilo que se passa em Portugal neste momento, que é um momento dramático para a humanidade, e aquilo que se passa nos países que foram antigas colónias portuguesas. Começaremos por Moçambique. O caso de Moçambique é neste momento um dos mais falados, provavelmente o mais falado na comunicação social a nível mundial, devido aos ataques do chamado Estado Islâmico. Na realidade é um ramo islamita de radical intitulado Ansar al-Sudra, que inicialmente era um ramo até relativamente pacifista e que se transformou num ramo violento. E é interessante percebermos porque é que se transformou num ramo violento. É que em Moçambique, particularmente na zona de Cabo Delgado, sucedeu aquilo que é a grande tragédia do Brasil, a grande tragédia de Angola e, de certo modo, embora em menos grau, da Guiné-Bissau. E essa grande tragédia é precisamente a sua grande riqueza. Aquilo que deveria dar o bem-estar e a felicidade dos cidadãos, dá-lhes a miséria e o sofrimento. Vamos explicar porquê. É que Cabo Delgado é não só importante pelo gás que foi lá descoberto, as maiores reservas de gás a nível mundial, 5.000 milhões de toneladas de gás que foram descobertas na zona de Cabo Delgado, mas também pelos metais preciosos e pedras preciosas que existem na zona e que a tornam extremamente rica e extremamente cobiçada dos interesses mundiais. E inclusivamente, fazem com que os próprios poderes moçambicanos contribuam para a miséria dessa zona de Moçambique. Repare-se que, face a uma guerra terrível que está a acontecer, face a centenas de milhares de deslocados, já estão em 700 mil deslocados, em situações miseráveis, face a tantas mortes, mortes até cruéis, com decapitações, até agora o presidente Filipe Nyusi pura e simplesmente tinha-se calado. E só mediante pressão internacional é que ele fez alguma coisa agora, que veio dizer que, afinal de contas, está tudo a correr normalmente. Efetivamente, se calhar está a correr normalmente e até bem para ele e para um grupo de generais moçambicanos. Porque, na realidade, esta guerra deixa muito a interrogar-nos sobre ela. Desde logo, curiosamente, apesar das ofertas de auxílio internacional, nomeadamente português, Moçambique recusou essas ofertas. E o que é que Moçambique tem feito? Tem entregado a guerra a militares moçambicanos inexperientes e, sobretudo, a grupos privados de paramilitares que combatem, que ganham rios de dinheiro e que, afinal de contas, não têm mostrado grande eficiência. E tudo isso nos leva a interrogar-nos como é que tal sucede. Ora, em primeiro lugar, aquilo que nos parece é que esses grupos militares, além de ganharem muito dinheiro, dão também muitas luvas a muita gente dentro das Forças Armadas e dentro do poder moçambicano.
grupos paramilitares da África do Sul, que aliás combatem ilegalmente, porque a lei da África do Sul exige a autorização do Parlamento sul-africano para forças paramilitares combaterem no estrangeiro, grupos da África do Sul, grupos russos, grupos americanos, tudo empresas privadas de segurança, paramilitares, tudo isso está a atuar em Moçambique, gastando rios de dinheiro ao Estado moçambicano, quando ele podia ter uma ajuda barata e eficiente de países estrangeiros, nomeadamente de Portugal. Por outro lado, aquilo que está a suceder é uma depredação total das riquezas de Cabo Delgado. Cabo Delgado tem pedras preciosas, particularmente rubis, e só uma zona de 36 mil hectares foi concedida a uma companhia inglesa de rubis, que fez o seguinte: expulsou, pura e simplesmente, todas as pessoas residentes naqueles 36 mil hectares, destruindo aldeias, matando crianças e sendo responsável pelo sofrimento e pela miséria de centenas de milhares de pessoas que viviam naquela região. Uma associação internacional moveu um processo contra essa empresa inglesa, que teve de pagar uma indemnização aos deslocados, se é que pagou, porque foi condenada, mas depois não se sabe nunca para onde é que o dinheiro vai. Por outro lado, as empresas petrolíferas, nomeadamente a Total e a Exxon, que exploram o gás natural em Cabo Delgado, neste momento estão a procurar eventualmente afastar outros parceiros. Nomeadamente, por exemplo, a Galp, face a estas circunstâncias nebulosas em que a guerra está a acontecer, já deixou a associação com a Total em Cabo Delgado. Outras empresas que poderiam instalar-se em Cabo Delgado, se as coisas corressem normalmente, não o fazem. E, sobretudo, aquilo que está a acontecer é que, a pretexto da guerra, as pessoas estão a ser desalojadas, quer das suas atividades tradicionais, nomeadamente a agricultura, praticamente a agricultura de subsistência, quer do pequeno garimpo de pedras preciosas e de metais preciosos que se exercia e que permitia a sobrevivência de muitos camponeses em Cabo Delgado, quer da pastorícia. Ora, essa gente foi afastada dos seus lugares, das suas terras, e esses lugares neste momento estão vazios e permitem que as empresas ávidas do dinheiro, nomeadamente dos rubis, dos diamantes, das esmeraldas, que essas empresas tenham as mãos livres para fazerem o que querem em Moçambique, corrompendo membros do governo, membros das Forças Armadas e empobrecendo, condenando à miséria centenas de milhares de moçambicanos de Cabo Delgado. Por outro lado, os próprios poderes de Moçambique repartem entre si as riquezas de Cabo Delgado. Por exemplo, Armando Guebuza e os filhos, Armando Guebuza, antigo presidente de Moçambique, e os filhos são os maiores concessionários de riquezas em Cabo Delgado, de exploração, nomeadamente, de pedras preciosas e exploração agrícola em Cabo Delgado. Aliás, a exploração agrícola é também um interesse de grandes empresas do agronegócio brasileiro, que pretende instalar-se em Cabo Delgado e fazer aquilo que fez, nomeadamente no Brasil, nomeadamente no Mato Grosso, que foi em milhares e milhares de hectares expulsar todas as pessoas que ali viviam e dedicar esses milhares de hectares ao cultivo de soja. Moçambique tem a grande vantagem de ter menos custos de transporte para a China e o agronegócio brasileiro está de dentes afiados em Moçambique para levar a cabo esse agronegócio. É óbvio que todos os interesses contribuem para
esta guerra. Porque os muçulmanos, que no fundo resultaram do descontentamento das populações devido a serem reduzidos à miséria, devido a serem afastados das suas terras, expulsos das suas terras, a serem massacrados pelos senhores do dinheiro, e as organizações muçulmanas deram-lhe algum apoio, e isso contribuiu para que eles se armassem e virassem contra os poderes que os expulsaram. Mas isso nunca seria suficiente se não houvesse a colaboração dos poderes moçambicanos e dessas empresas ávidas de dinheiro. Eles poderiam muito simplesmente, Moçambique, com um sistema de informações extremamente eficaz, poderia introduzir-se muito facilmente nesse grupo islâmico, o Ansar al-Sudra, e aniquilá-lo muito rapidamente. Por outro lado, esse grupo tem armas altamente sofisticadas, sendo de presumir que, inclusivamente, os grupos paramilitares que atuam do lado moçambicano, das Forças Armadas moçambicanas, são também aqueles que lhe fornecem armas para os próprios combates. E assim, neste mundo nebuloso, vai vivendo Moçambique, um país rico, em que a população vive na miséria devido à corrupção, não só económica, social, mas sobretudo à corrupção moral da classe dirigente moçambicana. Algo também sucede em Angola, algo semelhante, não tão grave como sucede em Moçambique, mas algo semelhante sucede em Angola. Angola está agora a levar a cabo a privatização de 190 empresas. As privatizações sucedem como sucederam em Portugal. Isto é, as empresas são entregues a privados, eventualmente até a empresas estatais chinesas, isto é, o poder político angolano diz que o Estado não é bom administrador, mas, pelos vistos, não é o Estado angolano que não é bom administrador, só o Estado angolano, porque o Estado chinês é bom administrador, como demonstra a entrega de empresas portuguesas ao Estado chinês, como é o caso da EDP. Aí o Estado chinês é bom administrador. Mas o Estado angolano vai agora transferir para os privados 190 empresas. O que é que isso significa? Significa, como em Portugal vão correr muitas luvas, significa que, como em Portugal, aqueles que levaram a cabo as privatizações vão depois, além de receberem luvas, vão ter lugares com ordenados chorudos nas empresas privatizadas. Isso sucedeu em Portugal. Vemos aqueles que estiveram na privatização da EDP a terem lugares com ordenados chorudos na EDP, não lhe bastante as luvas que certamente terão recebido. Aqueles que estiveram nas concessões das parcerias público-privadas, nomeadamente na Lusoponte, depois irem precisamente para administrar a essas empresas com vencimentos chorudos. Os bancos, o BPN, no caso da falência do BPN, quem negociou a privatização do BPN, depois foi para o BPN com ordenados chorudos, e vai ser isso também nas privatizações que o governo angolano de João Lourenço vai levar a cabo. Isto é, Angola vai também, a passos largos, caminhar para o saque das suas riquezas por interesses privados estrangeiros. O mesmo está a suceder, infelizmente, mas muito pior ainda, na Guiné-Bissau. Não tem as riquezas que tem Angola ou Moçambique, não se pode comparar em nada com o Brasil. A Guiné-Bissau, na sua totalidade, é uma avenida de uma cidade brasileira. Mas a Guiné-Bissau, apesar de tudo, é extensa e tem riquezas suficientes para a sua população viver bem. Não vive porque tem também uma classe política que se apropria das riquezas, que se dedica ao tráfico de armas, ao tráfico de drogas, à violência indiscriminada
e que utiliza o poder como forma de enriquecer e de transferir dinheiro para o estrangeiro. O Brasil é um caso em que tudo isso é levado ao extremo. E é levado ao extremo precisamente porque o Brasil é de todos estes países, não só de longe o maior, mas de longe o mais rico. E é essa grande, enorme riqueza que faz do Brasil um país miserável. O Brasil continua a ser um país colonial, agora não já de Portugal, mas um país colonizado por uma minoria de detentores do poder económico que não criaram eles mesmos o poder económico. 70% dos detentores do poder económico no Brasil herdaram esse poder. Mas não só herdaram esse poder, é que agora, depois de terem herdado esse poder, eles falam contra o Estado. Mas, no fundo, eles têm do Estado uma segunda herança, porque eles vivem em grande parte à custa das rendas que recebem e da corrupção que obtêm do Estado, e ainda por cima se atrevem a criticar o Estado, precisamente para impedir que o Estado distribua riqueza por aqueles que tanto dela precisam no Brasil. Finalmente, o Brasil tem agora um indivíduo criminoso, um verdadeiro criminoso no poder, que levou a uma catástrofe pandémica naquele grande país irmão. O Brasil aproxima-se de 400 mil mortes por Covid-19 e, curiosamente, o poder brasileiro, aquilo que faz é algo de absolutamente inacreditável. Não há uma coordenação nacional da distribuição das vacinas de combate à Covid. O que há são os governadores, são os municípios que fazem isso de uma maneira descoordenada, desordenada. O governo de Brasília nada faz, antes só atrapalha aquilo que os governadores dos estados e os municípios estão a fazer. Para além disso, Bolsonaro e agora o advogado-geral da União, o André Mendonça, que deixou de ser Ministro da Justiça e passou a ser o advogado-geral da União, Presidente da Advocacia-Geral da União, pois esse senhor André Mendonça colocou agora na Câmara dos Deputados uma proposta no sentido de abrir as igrejas. Percebe-se porquê. As igrejas são a maior fonte de rendimento dos apoiantes de Bolsonaro. A Igreja Universal do Reino de Deus, nomeadamente, e aquelas igrejas, todas as igrejas, nomeadamente a do Silas Malafaia e de outros bispos brasileiros, autênticos croques que sugam as riquezas do Brasil, esses estão a ver os rendimentos diminuir precisamente porque as suas igrejas estão fechadas. E todos nós percebemos, a Igreja Católica percebe, em todos os países, nomeadamente em Portugal, isso é perfeitamente percebido, que as igrejas não podem abrir porque são lugares onde a pandemia se espalha mais facilmente. E portanto, onde o combate à Covid-19 mais falha. Ora, sabendo disso, apesar de tudo, este governo criminoso do Brasil, através da Advocacia-Geral da União, tenta abrir as igrejas aos fiéis, para tornar as igrejas um lugar de morte. Mas também para tornar as igrejas um lugar de rendimento desse grupo bolsonarista criminoso que neste momento está a dominar o Brasil. Portugal, com o confinamento, atingiu bons resultados. O exemplo de Portugal com o confinamento, que passou de dezenas, chegou a ter em determinada altura, tendo desconfinado no Natal, chegou a ter cerca de 15 mil infectados por dia. Neste momento está na casa dos 500, entre os 500 e os 600 infectados por dia. Neste momento o número de mortes vai entre os 2 e os 12 mortos por dia.
E isso conseguiu-se à custa do confinamento. Mas o poder brasileiro está a negar a evidência, está a procurar o desconfinamento, particularmente nas igrejas, para levar a cabo, no fundo, uma matança com o único objetivo ganancioso de obter dinheiro para as igrejas e pastores neopentecostais, mas também para que Bolsonaro tenha a sua base de sustentação bem sólida para uma candidatura em 2022 que ele está a ver que está a perder. Lula da Silva deu uma notável entrevista a um ex-opositor, Reinaldo Azevedo, um homem da comunicação social brasileira, e essa notável entrevista mostrou quanto Lula é um homem ligado às massas, ligado ao povo e capaz de mobilizar as massas. E só essa gente dessas igrejas neopentecostais que mobilizam o sofrimento e as consciências brasileiras é que são capazes de se opor a Lula. E daí o desespero de Bolsonaro e dos seus apaniguados com o aproximar das eleições presidenciais de 2022. Mas a realidade brasileira é que já não há lugar para enterrar os mortos. Os cemitérios já não têm lugar. Estão já a exumar cadáveres para poder meter mortos no lugar de outros mortos. O Brasil tem à volta de 4.000 mortos por dia. É uma autêntica chacina da população brasileira que Bolsonaro está a levar a cabo. Esperamos que esse indivíduo seja julgado por este grave crime, porque se ele pensasse minimamente no povo brasileiro, se ele olhasse, por exemplo, para o exemplo de Portugal, que confinou e em que, com muitos erros que possa ter tido, a verdade é que o objetivo essencial foi sempre proteger a população, e protegendo a população protege vidas e depois protege também a economia. Com o argumento de que quer proteger a economia, nem a economia, nem as vidas Bolsonaro protege. Aquilo que ele está a tentar é proteger-se a ele próprio numas futuras eleições de 2022. Mas esperamos que não o consiga e que seja derrotado em toda a linha nas eleições do próximo ano. E com isto termino, despedindo-me até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que subscrevam o canal, que coloquem gostos e que partilhem este programa.